Esconda em teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, vou descansar. Fala, Carlos, Alexandre. Paz do Senhor, meu pastor. Rapaz, deu um trabalhinho aqui. Tudo tranquilo aí, tudo na paz? Tudo na paz, graças a Deus. Amém, querido. Deu um trabalho aqui para mexer na correria. Bom, querido, seja bem-vindo aí a mais um debate do Visão Teológica. Você que faz Amém. parte desse projeto, você também Aqui, ó. contribui aí. Isso, estamos juntos aqui. Você contribui junto aí com os outros irmãos para o crescimento do Amém. Evangelho, a expansão, principalmente da palavra de Deus, que é o propósito desse trabalho nosso, não é isso? Amém. Então, a gente está aí mais uma vez aqui, e esse vídeo, embora tenha sido corrido, a gente vai estar divulgando ele para mais pessoas, né? No YouTube, no Facebook. Então é importante, mesmo que não tenha muita gente assistindo agora, porque também foi Amém. assim rápido, mas depois ele vai ser assistido e com certeza vai estar levando bênçãos para a vida das pessoas que assistirem ou que vão assistir agora também. Tá bom? Fique à vontade, é um prazer. Eu gostaria Amém. primeiro que o irmão orasse, né? Fizesse uma oração aí, abrindo esse debate rápido, mas de grande importância para o reino de Deus, tudo para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Fique à vontade, peço que o irmão abra em oração pelo debate de hoje, tá bom? Amém. Amém, queridos. A paz do Senhor para o pastor Cláudio, né? E para as demais pessoas que venham assistir esse vídeo, que venham assistir essa transmissão, e quem já está assistindo aí, quem estiver ao Sim, vivo, verdade. vamos estar orando, né? Pedindo, invocando a bênção de Deus, porque vamos falar da sagrada palavra de Deus, da poderosa palavra de Deus, e é necessário que nós tragamos a presença desse Espírito Santo de Deus para estar aqui conosco, né? Abrindo o nosso entendimento, né? É Na verdade, é verdade. verdade. Então Vamos vamos orar, né? primeiramente orar, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos estar orando. Amado Deus e querido Pai, graças te damos, ó Deus, por mais uma noite, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por mais uma noite estarmos aqui, ó Deus, diante da tua presença, Pai. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor fez, faz e há de fazer, porque acreditamos que tu és fiel em nossas vidas. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos proporcionou viver no dia de hoje e tudo que o Senhor nos proporciona viver neste momento. Muito obrigado por essa transmissão ao vivo, por essa oportunidade de estarmos falando do teu amor, falando da tua palavra, falando desse maravilhoso amor que nos envolveu e que nos salvou, que nos tirou do lamaçal do pecado um dia. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque nada que venhamos a fazer possa retribuir à altura da grandeza daquilo que o Senhor derramou sobre nossas vidas. Pai, muito obrigado por tudo. Que o Senhor seja conosco, abrindo nosso entendimento, porque nós não sabemos nada. E o pouco que até tomamos conhecimento é muito pouco diante da grandeza e da riqueza do teu evangelho. Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor seja conosco. Use a nossa boca, Pai, para falar com as pessoas, para transmitir, a Deus amado, a tua palavra para todos aqueles que verem e ouvirem, ó Deus, este vídeo e essa transmissão. Pai, fica conosco, nos ajuda, nos abençoa, Pai. É tudo que oramos nesta noite, te agradecendo desde já por tudo, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Amém, Jesus. querido.
Gostaria que o irmão se apresentasse aí para quem vai assistir, saber quem você é, seu cargo Amém. eclesiástico, ministério. Fica à vontade aí, pode se apresentar Amém. às pessoas. Querido Zé, eu estou aqui representando o meu ministério, né, o Ministério Recomeçar. Inclusive, eu estou aqui na igreja. Nesse momento, eu estou aqui na igreja, no nosso ministério. E eu sou o presbítero Carlos Alexandre, faço parte aqui do corpo de obreiros, aqui na direção desse ministério, dessa igreja. E nós estamos aqui na próxima Praça do Sarapuí, na rua Florencio Lima, no finalzinho da rua, próximo aqui à igreja da pastora Vilma, né? A igreja Projeto ID, para quem não conhece. Aqui no final da rua, próximo aqui à Praça do Sarapuí, nós estamos aqui há 10 anos, né? Para a glória de Deus. E se você que está me vendo, que está me ouvindo, tiver a oportunidade, venha fazer uma visita para nós, para a igreja do pastor Cláudio, que também está aqui conosco como uma bênção, né? Ministério Segundo o Coração de Deus, uma grande igreja. Então, sintam-se à vontade, né? E recebam, né? Abra o seu coração para receber essa palavra hoje, essa palavra de Deus, Amém. né? E o Senhor vai trazer aos nossos corações, amém? Amém. Carlos, então vamos lá, vamos para o debate. Amém. A gente não estende muito, mas eu tenho certeza que o conteúdo vai ser de extrema importância para o crescimento e conhecimento das pessoas referente àquilo que Deus quer que façamos, né? Todo homem ele existe com um propósito de Deus na vida dele, seja quem for, todos nós temos um propósito, claro que diferenciado. Então, eu queria que o irmão falasse para a gente um pouquinho sobre o amor de Deus. Nós sabemos que Deus ama o homem. Inclusive, nos fez a sua imagem e semelhança. Isso porque ele nos ama. Então, eu queria que o irmão pensasse, para todos aqui, a gente entende um pouco, né? Claro que limitadamente, o que é o amor, né? O amor de um pai para um filho, o amor de um marido para a esposa, de uma esposa para o marido, o amor de um filho para os pais. A gente entende um pouco, até porque eu sou pai, outras pessoas também são pais, os filhos têm pais. Então, esse amor, ele é um amor natural, é um amor que com certeza agrada a Deus, com certeza. Porém, não é um amor diferenciado ensinado por Jesus Cristo. Jesus veio apresentar, acima da lei, o amor. E ele vem apresentando para a humanidade um amor diferenciado daquele que nós conhecemos, como eu citei agora há pouco, né? De um marido para uma esposa e vice-versa. Agora, para nós entendermos um pouco, aos olhos da Escritura Sagrada, a gente entende o amor humano, mas o amor divino, o amor de Deus, né? A pergunta é, o que é o amor para Deus? Para Deus, a gente entende que o amor para cada um de nós é zelar e cuidar. A palavra amar significa zelar e cuidar. Mas para Deus, presbítero Carlos, o que é o amor para Deus? Você pode estar compartilhando conosco? Amém. O amor de Deus, né? O amor, né, para Deus não é somente um sentimento, né? Como nós, seres humanos, julgamos, né? E posicionamos o amor, né? Porque nós sabemos também que existem 3 tipos de amor. Existe o amor eros, que é o amor do homem para com a mulher, né? Que é o nosso relacionamento. Existe o amor filos, que é o amor de pai para filho, né? Que todo ser humano conhece. E existe o amor ágape, que é o amor de Deus, esse amor incondicional,
que é o amor ágape, que é um amor incompreendido pelos homens, porque nem toda a humanidade tem a compreensão desse amor, porque até é impossível compreender. Sim, sim. Porque, na verdade, para Deus, o amor, ele não julga como nós, seres humanos. Não é coisa de pele, de carne, de sentimento. O amor para Deus não é somente um sentimento, mas ele, primeiramente, é um mandamento. É um mandamento. E você vai ver lá em Mateus 22, 37, né, que nós vamos ver que é o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e, consequentemente, né, vem o segundo, que é ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Deus ele se refere a esse amor como, primeiramente, um mandamento, né? É um mandamento que vem em primeiro lugar e que vem puxando todos os outros, porque, consequentemente, quem ama a Deus, ele não mata, ele não rouba, ele não cobiça a coisa alheia, ele não cobiça a mulher do próximo, enfim, ele não é tomado de maus sentimentos, ele não é tomado, né, dos sentimentos carnais, mas ele é tomado de um amor que excede todo entendimento, e que a humanidade não consegue entender, porque nunca vai conseguir compreender, a ciência não vai conseguir comprovar isso nunca, né? E Deus vê o amor dessa forma, e até porque Deus, ele pode ser considerado, e a Bíblia comprova isso, como o próprio amor, o amor existente, né? Então, na verdade, Deus, ele é o próprio amor. Irmão, na verdade, Deus não tem amor, ele é o amor, não é isso? Ele é o amor, ele é o próprio amor. Nós vamos ver isso lá em João 3,18, ele falando que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Positivo, Não é verdade, pastor Cláudio? Isso, Então, sim. ele é esse próprio amor. Ele é esse próprio amor. Tanto que lá em João 3,16, né, nem o próprio Espírito Santo, inspirando João, consegue descrever esse amor. Você vai ver que ele escreve de tal maneira, né? Vai ser tal maneira. De tal maneira que a gente não entende. Sim. Então você vê, João, inspirado pelo Espírito Santo, ele não consegue descrever esse amor. Ele coloca o Deus amor de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você pode ver que nem a Bíblia consegue descrever esse amor, né? Que é incompreensível para nós. É verdade. Sim, ok. Agora, você já citou em 1 João 3,18, né? Que o apóstolo João diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então já foi colocado aqui que, na verdade, a primeira pergunta é: o que é o amor para Deus? Então, na verdade, a resposta, resumidamente, pelo que tudo que você falou aí, o que é o amor para Deus é Ele próprio, e a sua essência em si. Isso que é o amor para Deus. Para Deus é Ele próprio. Diga ao povo que eu sou, ou seja, o próprio amor, a própria essência, a própria nascente de toda a existência foi gerada através por Deus ser justamente o amor e amar toda a sua criação. Agora, a pergunta que eu faço agora: por que Deus é amor? Deus é amor. Deus, na verdade... Aqui a pergunta é: por quê? Por que Deus é amor? Por quê? Deus é amor porque Deus, ele... entenda bem, Deus, ele necessitava se fazer, né? Quando Deus aparece para Moisés, Deus diz o quê? Diga que o eu sou te enviou, eu sou aquilo que você precisar. Então Deus, ele na verdade, ele se torna o amor porque era necessário, que ele precisava trazer para a humanidade o que a humanidade não tinha. Porque nós
nós carnais, estávamos mortos e falidos, no mundo do pecado. E Deus precisava nos dar algo que nós não tínhamos. Ele precisava dar algo aos seres humanos que nós não tínhamos. João 5,42 vai dizer assim, olha só, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Deus, ele afirma lá em João, no Evangelho de João, que nós não temos esse amor. Então Deus, ele precisava dar à humanidade algo que a humanidade não tinha, que era esse amor. Talvez isso que o irmão está falando aí, seja a resposta de uma pergunta interessante que me veio na cabeça agora. Tipo assim, a pergunta é, por que Deus é amor? Porque se Deus não fosse amor, não existiria a humanidade, correto? Isso. Deus, ele é o antídoto para desfazer esse pecado entranhado na humanidade. Deus, ele é um antídoto necessário para toda a natureza pecaminosa. Isso. Olha que interessante. Ele é o antídoto. É interessante. Romanos 14:15 vai falar sobre isso. E Romanos 13:10, olha o que diz. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Sim, sim. O amor é esse remédio, esse antídoto que a humanidade precisa para conseguir sobreviver. Porque vai chegar um tempo que esse amor vai se extinguir de tal forma que a humanidade já está acontecendo, mas na verdade a humanidade está se destruindo pela falta desse amor, pastor Paulo. Sim, sim, sim. Então, realmente, Deus, ele é amor para que a gente possa existir dentro da sua misericórdia, né? Porque nós somos cobertos pela graça, e a graça já é uma prova da importância de Deus ser amor, porque senão nós seríamos dizimados, a nossa existência humana seria dizimada, se não fosse o amor de Deus através da graça de Jesus Cristo. Muito interessante que você respondeu, já abriu um leque aqui para um outro pensamento meu, o porquê que nós existimos, né? Nós existimos porque Deus é amor. E se ele não fosse amor, não existiríamos, não é verdade? Muito interessante. Verdade. Então, continuando aí com o debate sobre o amor. Oi. Sim. A gente já falou um pouquinho aqui, eu vi, interessante, que a sua resposta foi muito maravilhosa, e eu tinha certeza que esse tema para você seria de muita facilidade, porque eu percebi que você fala com muita facilidade, muita propriedade também sobre o tema de amor, né? Então eu falei, caramba, vou dar esse tema para ele, que eu tenho certeza que a carapuça, né, vai servir aí e vai cair como uma luva para você. E você já trouxe um outro pensamento para mim maravilhoso, eu fico grato por isso. Agora, a gente sabe que é possível. Isso para Deus não há dificuldade nenhuma em Deus amar a sua criação, não somente a raça humana, mas também os animais, a natureza, toda a criação, toda a existência. É fácil para Deus amar. Inclusive, tudo é gerado através desse amor. Lá no Evangelho de João vai dizer que todas as coisas são dele, por ele e para ele. E sem ele, nada do que se fez seria feito, né? Então, o amor de Deus é primordial para a existência de tudo aquilo que existe. Então, tudo existe por causa do amor que Deus é. Não que ele tem, mas que ele é. Agora, esse amor, existe uma necessidade para a vida humana de retribuir não o nosso amor, mas retribuir, sim, o amor que nos foi dado através da criação, da existência da humanidade. Então, na verdade, eu vejo a nossa existência humana
como um débito infinito a Deus por existirmos. Então, ele provou primeiro. A Bíblia vai dizer que ele nos amou primeiro. Então, é necessário ter um retorno. Por isso que Mateus 16 vai dizer: o que ligares na terra será ligado no céu. Então, é um momento de nós devolvermos a Deus, claro, que uma proporção infinitamente menor, porque jamais teremos o sentimento de amor que Deus tem por nós, jamais iremos retribuir a Ele esse amor. Somos incapazes de amar a Deus como Ele nos ama. Mas eu pergunto para o presbítero Carlos: é possível amarmos a Deus? Olha, pastor Cláudio, eu digo isso com toda certeza, que não temos essa capacidade. Nós não temos essa capacidade de amar a Deus. Como devemos amar? Até porque, como eu falei antes, o ser humano ele é desprovido da capacidade de amar. Esse amor, de esboçar esse amor ágape. O ser humano ele é desprovido disso. Ele consegue esboçar, externar o amor eros. Ele consegue externar e esboçar o amor filos. Mas o amor ágape ele é incapaz de externar, de esboçar esse amor, porque não vem dele. Esse amor ele vem de Deus. Eu estava observando aqui a Bíblia, e Romanos 5,5, olha o que Romanos 5,5 vai dizer na nossa Bíblia Sagrada. Romanos 5,5 vai falar assim, o texto vai falar o seguinte, Romanos 5,5 vai dizer assim, olha só: e a esperança não traz confusão. O apóstolo Paulo vai escrever: porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que interessante. Então eu entendo o quê? Que só consigo amar a Deus se for por intermédio do Espírito Santo. Ninguém que não tenha o Espírito Santo não tem essa capacidade de amar a Deus. Sim, Por quê? sim. Porque esse amor é um amor sobrenatural, é um amor espiritual. Sim, sim. É um amor... E Deus é espírito, né? Isso. O que acontece? Quando o ser humano ele ouve a palavra de Deus, ele dá ouvidos à palavra de Deus, ele é tocado por esse Espírito de Deus, para quê? Para que o homem seja convencido do pecado, da justiça e do juízo, correto? Então, quando ele é convencido do pecado, da justiça e do juízo, ele vai ao arrependimento. Entendi. E quando ele se arrepende, ele vai ao altar, entrega a sua vida para Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí, a partir desse momento, o Espírito de Deus entra neste homem, nessa mulher, e faz morada. E aí, esse Espírito vai dar essa capacidade de amar a Deus como se deve. Sim, sim. Que sim. mesmo assim, ainda não conseguimos alcançar essa retribuição como se deve. Mas já estamos num caminho, por quê? Porque o Espírito Santo nos condiciona a isso. Entendi. Através Então, do Espírito Santo. então, na verdade, a natureza humana impede o homem de Isso. conseguir amar a Deus. Então, só através do Espírito Santo que é possível, não por nós, mas pelo agir do Espírito dentro de nós, é que vamos ter essa conexão, essa devolução do amor que foi derramado primeiro sobre cada um de nós, então, através desse próprio amor. Então, por isso, presbítero Carlos, que Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem a presença do Espírito de Deus dentro de nós não podemos fazer nada que vá agradar ao coração de Deus e retribuir, mesmo Isso, em proporção verdade. pequena,
né? Mesmo numa pequena proporção, o amor de Deus para conosco, não é isso? Entendi, Verdade. consegui entender assim. Então é interessante porque o Espírito Santo ele não tem somente a função, como você disse, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas também de nos dar condição de estar conectados, né, bem dizendo, ao amor de Deus. Por isso que desligares na terra, ligado no céu. Desligares da terra, também será desligado no céu. Então, essa conexão ela só é possível através do Espírito Santo de Deus, que é o próprio amor de Deus dentro do homem, não é isso? Isso, verdade. E isso nos torna capazes de amar a Deus, correto? Isso, somente através do Espírito de Deus que nós temos capacidade de amar a Deus. Sem o Entendi, Espírito Santo, não há essa capacidade. entendi. Não... E Mateus 24, lá no finalzinho da Bíblia, do Evangelho de Mateus, vai dizer o seguinte: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, como foi dito aí, respondido pelo presbítero, que nós só amamos a Deus através da presença do Espírito Santo habitando dentro do homem, né? E É, essa questão aí, como que seria essa possibilidade de nós amarmos a Deus, se a própria palavra vai dizendo ali que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Está conectado nesse pensamento que o irmão colocou? sim, claro. É, é, porque olha só o que diz Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 vai falar assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então perceba que o primeiro fruto é amor. Sim, A sim. fé também é um fruto do Espírito. Então nós entendemos o quê? Que sem o Espírito Santo Sei. não existe capacidade de frutificar, ou seja, de esboçar esses frutos. E por Sim, falta desse Espírito Santo, aí acontece o quê? Nós somos tomados da iniquidade, do sim, pecado, e o amor que provém de Deus se retira de nós sim, sim. e nos deixa. E nós perdemos essa capacidade de amar e frutificar. Sim, sim. Perdemos essa capacidade porque o que Davi vai falar no Salmo 51, versículo 10? Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Ele entende que vem de Deus, o coração puro. Aí ele fala, crie em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Sim, Porque Davi sim. entendia que se ele perdesse o Espírito Santo, seria a morte dele, a morte espiritual dele. Por quê? Porque ele entende que lá, quando Jessé vai ungí-lo, né, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apodera de Davi. Davi, né? E o importante, pastor Cláudio, isso é tão incrível, que Davi, quando é apoderado desse Espírito Santo, mesmo cometendo adultério, mesmo cometendo esse pecado terrível que ele cometeu, porque Davi ele violou o 9º mandamento, que é não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ele Sim, violou um dos 10 mandamentos. Ele viola esse 9º mandamento de Deus, mas mesmo assim, esse amor de Deus alcança ele e o perdoa. Ele colheu as consequências, sim, mas Deus não deixou de amar Davi. sim, Ele sim. continua, recebeu esse perdão e continua vivendo esse amor até os últimos dias dele. Tanto que a graça se estende ao filho dele, a Salomão. Sim, agora a gente está finalizando já as 3 perguntas, mas eu quero estender um pouquinho mais essa terceira pergunta, porque essa terceira pergunta ela é uma direção exata e correta que nós temos que seguir para sermos salvos, para entrarmos
eternamente no coração de Deus e no seu reino celestial. A terceira pergunta, você já respondeu, né? Mas eu quero continuar nela porque ela é de muita importância. É possível o homem amar a Deus? É possível? Existe essa possibilidade? O irmão já colocou aí que é possível através do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que vai interceder com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que vai dar o fruto, que o primeiro que você citou lá em Gálatas 5:22, o primeiro, inclusive, é o amor. E esse primeiro vai gerar os outros também, que é o mesmo fruto. Não são frutos, é o fruto. Então, ele tem os seus atributos, que primeiro vai dizer lá que é o amor, aí vem longanimidade, paz, né, fé, domínio próprio. Amém. Mas o principal é o amor. Paulo, inclusive, vai dizer a carta aos Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios 13, no versículo Isso. final, no 13, ele vai dizer, pois agora nos resta a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o mais importante é o amor. Então, Paulo está afirmando que existe o amor dentro de nós. Que o amor que tem que estar dentro do cristão, dentro daquele que crê em Deus, crê em Cristo, crê na salvação no nome de Jesus Cristo, ele tem que externar esse amor, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, pegando o raciocínio aí, a gente sabe que por aumentar a iniquidade, esse amor vai esfriar. 1 João 3,17 vai dizer, aquele, pois, que possui recurso financeiro e não se compadece do próximo necessitado, como que pode o amor de Deus estar nele, correto? É o que está dizendo aí 1 João 3,17. Então, há essa possibilidade de nós amarmos. Agora, nessa questão, é possível? Será que esse amor que nós temos que ter para Deus não está ligado diretamente em amarmos não somente a Deus, mas como está no mandamento de Mateus 22, amar também. Amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Então, conectando essas passagens, essa possibilidade única de amarmos a Deus, será que ela é somente através do ato de amarmos a Deus ou também o ato que nós fazemos em zelar pelo próximo? Como está no mandamento, amar o teu próximo, o que é mais difícil, porque Jesus, quando ele fala esses dois mandamentos, as pessoas acham fáceis, mas elas têm que entender que um filho amar o pai, Jesus vai falar que diferença você tem dos publicanos? Os publicanos também. Os pais amam seus filhos. Que galardão tereis fazer isso? Ou seja, isso não é nada assim, claro que é importante, mas para encher os olhos de Deus não é tão importante assim. Porque uma mãe amar um filho é uma coisa natural. Mas aí Jesus vai falar, ame os que te odeiam. É aí que é a parte difícil. O que o irmão acha sobre isso? Pastor Cláudio, todo ser humano, eu não digo, ele tem uma certa capacidade de amar, né? Mas, na verdade, essa capacidade, ela vem acompanhada de uma empatia, né? Que é você se compadecer do outro. É a chamada caridade, coração caridoso, que alguns possuem, outros não. Aquela empatia de você ver o outro sofrendo e você sentir a dor do outro. Mas esse amor, né? Essa empatia é limitada. Né? Nós ajudamos um ao outro, estendemos a mão, mas ele é limitado. Não é o amor que Deus, né, nos proporciona, que é muito mais intenso. Tem o texto, 1 João 4:12, diz assim, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Ou seja, esse amor de Deus que é derramado em nós nos torna
nos leva a esse amor perfeito, que até então nós não externamos o perfeito amor. Mas quando Deus ele se apodera de nós, nós começamos a externar esse amor perfeito. O que é esse amor perfeito? É esse amor que nos leva a abraçar o morador de rua, sujo, fedendo, e nos leva a abraçá-lo, né? A ter aquele amor de verdade, de estender a mão, de tentar tirá-lo daquela vida, né? Buscarmos o centro de recuperação, levar ele para lá, né? Gastarmos tempo, força, né? Para poder cuidar daquelas vidas. Esse é um amor sobrenatural. Esse é um amor a qual Deus vai se mostrar perfeito em nós. É quando a gente não só dá um pão, não só paga um lanche, né? Como a gente faz. Isso é empatia. Empatia. É você doar uma cesta básica, é você ajudar alguém dessa forma. Mas o amor, esse amor que a Bíblia nos relata, vai muito além da cesta básica, vai muito além do pão, vai muito além do remédio. Esse amor que a gente nos leva a você largar tudo para ir atrás, né? Aquele pastor lá de Lucas 15, que tem, né, a conhecida palavra das 100 ovelhas, né, que ele larga as 99 e vai para o deserto buscar essa uma. Esse é o amor de Deus. Esse é que é o amor que o cristão é tomado por ele. Esse é o amor a qual a Bíblia está mostrando. Inclusive, em Mateus 25:31, Jesus vai falar: quando fizeste aos meus pequeninos, a mim me fizeste. Então, quando a gente faz esses atos aí que o irmão falou, é claro que existem muitas pessoas que fazem, mas elas fazem sem um propósito de apresentar ao Senhor. É verdade. A gente sabe que tem pessoas que fazem caridades aí, mas elas não apresentam essas obras ao Senhor, né? Nós costumamos fazer pela nossa fé esse ato de caridade, mas a gente costuma dar honra e glória para Jesus Cristo, não é isso? Eu sei que tem muitas pessoas que fazem e é de extrema importância, mas a gente precisa, antes de fazer, a gente precisa agradecer a Deus pela oportunidade de estar fazendo. E interessante que essa passagem de Mateus 25:31, ela não vai só dizer a importância de fazermos aos pequeninos do Senhor, como através desses atos nós seremos salvos, porque ele vai falar o seguinte: olha, quando fizeste aos meus pequeninos, a mim me fizeste. E também ele vai falar lá daqueles que foram condenados, que serão condenados, que ele vai dizer: olha, vocês não fizeram aos meus pequeninos, então a mim também não fizeste. Então a nossa salvação, nosso direito de herdar o reino celestial, ele está ligado direto a essa condição de amarmos ao próximo, principalmente como a nós mesmos. Não é isso? É verdade. É verdade. A gente, né? A gente, como cristão, a gente esquece muito esse lado, né? A gente hoje, no Evangelho, infelizmente, a gente vive um pouco o individualismo, né? De cada um viver os seus problemas, mas a gente esquece que se você não for canal desse amor para fazer a diferença, nada que a gente conquistar nessa terra vai adiantar. Nada. Porque nós estamos na terra para sermos canal de Deus e mostrar ao mundo esse amor, né? Tem um texto em 1 Pedro, eu ainda não me recordo o versículo, que diz assim: segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém vai ver. Então, eu digo que a maioria, né, dos cristãos, ele tem pulado esse versículo, que na verdade é seguir a paz com todos.
É verdade, Eu não posso deixar de amar A ou B ou C, ou deixar de falar com B ou C, porque eu não quero. E achando que eu vou para o céu dessa forma. E não vou. Não vou. Porque o texto é claro: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É Ninguém verdade. vai chegar aos céus. Ninguém. Sim. Quando eu falei, presbítero, quando eu falei a questão que muitas pessoas fazem um ato de caridade, mas não apresentam a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus, como eu disse no início, ele fala: sem mim nada podeis fazer. Não é isso? E a É carta de verdade. Paulo aos Coríntios, ele vai dizer lá no capítulo 13 da carta aos 1 Coríntios 13, Paulo vai dizer que no versículo 3, se não me engano, que assim, ainda que eu venda todos os meus bens e distribua para os pobres, se eu não tiver amor, ou seja, se eu não tiver Cristo na minha vida, nada se aproveitaria. Então não tem É, proveito as obras que não forem consagradas e direcionadas à pessoa de Jesus Cristo, não é isso? é verdade. Olha o que diz aqui um texto, em 1 João 3,17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Não tem como. Não O tem texto como. termina com uma pergunta: como vai estar Sim, nele o amor não de tem Deus? como. Então, tem que ter o ato, mas lembrando sempre. Por que eu digo isso? Porque, como eu citei, tem pessoas que fazem atos de caridade, mas tem que ter esse diferencial pela fé cristã. É Porque verdade. um ato de caridade, muitas pessoas fazem, mas a gente tem que estar sempre agradecendo a Deus pelo pão de cada dia, né? Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. É triste você ter um pão, um alimento na sua casa e não se compadecer das pessoas que não têm. Então, isso É tudo vai fazendo o quê? A pessoa ter convicção que existe o amor de Deus, ou seja, que o Espírito de Deus habita nela. Tá bom, meu querido? A gente não vai se alongar. Eu acho que tudo que você disse aqui, tudo que você respondeu, não tem nem como acrescentar mais. Eu acho que já foi além daquilo que tenho certeza que as pessoas esperavam. Eu não tinha dúvida que isso iria acontecer. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por ter Amém. colocado você nesse grupo. Você já está há um tempo, tem debatido, tem nos ensinado, tem aprendido, mas também tem ensinado. Claro, ali todos nós temos aprendido um com o outro. É claro que é o Oh, Espírito muito. de Deus. Sim, é o Espírito de Deus que direciona. Eu só fui uma pessoa que Deus escolheu para iniciar, mas é o Espírito de Deus que, né, como diz a palavra, um planta, outro rega, né, outro vai regar. Mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo, que é o mesmo que está dentro de você, é o mesmo que está dentro Glória de a Deus. mim. Isso. Então, vou finalizar com a carta de Paulo. Eu não poderia finalizar sem falar de 1 Coríntios, capítulo 13, falar do amor, né? Que Paulo fala da importância de quem ama, a importância do amor na nossa vida, a importância do Espírito Santo de É Deus em verdade. nossa vida. Vai dizer que o amor tudo sofre, tudo crê, Tudo crê, tudo tudo espera, espera, tudo tudo suporta. suporta e, principalmente, através desse amor em nome de Jesus, nós nunca teremos fim e viveremos eternamente na graça e na glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, Ah, presbítero? Muito obrigado do fundo do meu coração. Você tem um carinho aqui, sempre aqui no Ministério, segundo o coração de Deus. E também você é um membro, né? Você é um membro, faz parte do grupo Visão Teológica. Espero que você tenha gostado aí das perguntas. Espero que não tenha sido muito difícil para você, mas eu escolhi um tema que eu tinha certeza que você ia tirar, ó, de letra e não foi diferente. É isso? Tenho ah, certeza que a sua resposta vai alcançar corações daqueles que aleluia. não participaram ao vivo, mas que vão ter oportunidade.
eu vou estar divulgando aí, compartilhando, para que as pessoas transformem a sua vida e entendam que o amor humano não era igual ao amor de Deus. Porque Amém. se você perguntar a muitas pessoas na rua se elas amam a Deus, elas vão responder que sim, mas sem entendimento do que é verdadeiramente amar a Deus, né? E aqui foi colocado justamente para que as pessoas entendam que para amar a Deus é necessário ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Só assim seremos agraciados também, porque é amando que se é Amado. É isso aí. Com as considerações finais, fica à vontade aí para você fazer as considerações finais para a gente finalizar o vídeo. Amém. Eu aqui agradeço, né, pastor Cláudio? Eu vou falar com o senhor uma coisa. Eu orei muito de ontem para hoje para poder estar participando aqui, né, para que Deus abrisse o meu entendimento para estar aqui participando, né? Porque por mais que a gente estude, por mais que a gente saiba, né, como diz o filósofo aí, eu só sei que nada sei, né? É verdade. E a gente está sempre. Eu agradeço o senhor por ter aberto essa porta para mim aí, do Visão Teológica. Eu aprendo demais com aqueles homens lá, e com o senhor também eu aprendo demais. Aprendo demais. Eu fico no horário do trabalho, do almoço, eu fico olhando as mensagens e olhando e observando e compartilhando palavras, textos. E isso é muito bom. Eu agradeço o senhor por ter aberto essa porta para nós, né? Por estar abrindo aí no Instagram também. E eu quero pedir até o senhor que abra esse canal lá no Facebook também, porque tem muitos amigos meus que pediram para que a gente fizesse esses debates lá no Facebook também, para que eles pudessem assistir. Então, eu só tenho a agradecer, né? E também agradecer às pessoas aqui, porque eu estou vendo que tem muita gente online aqui assistindo a gente ao vivo, né? Quero agradecer, que Deus abençoe a todos, né? Amém. Irmãos, e fiquem na paz de Cristo. E eu só quero dizer uma coisa para finalizar. Jesus está voltando, Jesus está próximo, está voltando. Então, a palavra diz assim, por se multiplicar o pecado e a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então, seja esses quase, esteja entre esses quase que não vão se esfriar, né? Sim, e busquem a Deus e busquem esse amor, porque o Senhor quer te salvar também. Amém, pastor Cláudio? Um abraço, tá? Você mora no meu coração. Finalizando aí, né? A gente pode falar agora para finalizar o seguinte, aquele que permitiu que o amor se esfriasse, que retorne ao primeiro amor. É isso aí. Irmão, valeu, presbítero Carlos, um abraço, um beijo no coração. Fique na paz, eu vou divulgar lá no Face e você compartilha o vídeo. Combinado? Amém. 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 Fica na paz, filho. Vou finalizar aqui. Que Deus te abençoe.